A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que estou eu mais uma vez, pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Hoje é o dia de número 62 e estamos aí firmes neste propósito aí juntinhos para que possamos conhecer a cada dia mais da palavra do Senhor. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal. Isso vai nos ajudar a crescer aqui na plataforma. Não apenas se inscrever, mas também compartilhar sempre os vídeos que você assistir. Compartilhe para o maior número possível de pessoas. Assim você me ajuda a levar a palavra de Deus para o maior número possível de pessoas. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Se você recebeu esse vídeo também e ainda não assistiu os vídeos anteriores, como falei no início, esse é o vídeo de número 62. É muito importante que você assista a partir do vídeo 1. Para isso, acesse aqui os cards que você terá aí desde o vídeo 1 para assistir e a cada dia juntinhos aí, então, nós iremos em um ano ler toda a escritura, toda a palavra de Deus. Amém? Vamos então agora para o nosso vídeo. Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e os teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário e ao altar, para que não morram tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão a sua guarda na tenda da congregação, em todo o ministério da tenda da congregação, e o estranho não se chegará a vós. Como já falei aqui em algum vídeo anterior, a descendência de Arão, Arão, seus filhos e os seus descendentes, eram aqueles que eram diretamente sacerdotes, e deles inclusive saíam o sumo sacerdote. Os demais levitas, aqueles que faziam parte da tribo de Levi, cuidavam das demais coisas do tabernáculo, da guarda, de transportar, montar, desmontar e de tantas outras coisas. Mas o serviço sacerdotal era então aí da descendência de Arão, né? Vamos voltar aqui à leitura. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, e vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e os teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isto administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: E eu, eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção, as tenho dado a ti e aos teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações da culpa que me restituírem. Elas serão coisas santíssimas para ti e para os teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todo varão o comerá, santidade será para ti. Também isso será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo. As tenho dado por estatuto perpétuo, todo o que estiver limpo da tua casa as comerá.
todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que tiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo o que abrir a madre de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás, da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito da vaca, ou primogênito da ovelha, ou primogênito de cabra não resgatarás, santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne deles será tua, assim como será teu o peito do movimento e o ombro direito. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e aos teus filhos e às tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor é para ti e para a tua semente contigo. Diz também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e dir-lhes-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão da eira e com plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que recebestes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta alçada ao Senhor, a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, do melhor deles a sua santa parte. Dir-lhes-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E os comereis em todo lugar, vós e vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Veja então que Deus ele vai deixar claro aqui que quando as terras fossem divididas, quando o povo viesse a tomar posse dela, na hora da divisão, os levitas não teriam direito à herança. Eles não teriam participação na divisão das terras. Porém, como eles não teriam uma herança, então Deus destina a eles, pelo seu ministério, como recompensa pelo seu ministério, que todos os dízimos que o povo trazia, as ofertas, como eu até já falei em outros vídeos, era para o sustento deles, para o sustento então ali dos sacerdotes, para os sustentos daqueles
que tinham ali a sua dedicação totalmente voltada para a casa do Senhor. Era a forma deles poderem, então, não precisar trabalhar no campo, não precisar cuidar de ovelhas, não precisar ter um trabalho que poderíamos chamar hoje como um trabalho secular, para que pudessem se dedicar totalmente ao ministério, totalmente à oração, ao jejum e a apresentar a Deus a vida do povo em oração. Amém? Mais na frente você vai ver que depois que as terras são divididas, Deus vai mandar também o povo ceder um espaço na sua terra para que duas coisas fossem feitas. Fossem construídas cidades de refúgio, mas na frente nós vamos entender isso, e também para que os levitas pudessem fazer para eles também casas, para que eles pudessem ter casas para habitar. Então, os dízimos e as ofertas, era dali que vinha o sustento para os sacerdotes, para os levitas, enfim, para todos aqueles que tinham a sua dedicação total ao templo, total ao tabernáculo. Lembrando que de tudo isso, também eles separavam a 10ª parte, que era o dízimo dos dízimos, para também consagrar ao Senhor. Vamos continuar. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne e o seu sangue, com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro e isopo e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra, e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao 3º dia se purificará com a água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao 3º dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto sobre que não houver pano atado será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar a algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão do pó da queima da expiação, e sobre ele porão água viva num vaso. E um homem limpo tomará isopo, e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura.
E o limpo, ao terceiro e sétimo dias, espargirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará, e lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde estará limpo. Porém, o que for imundo, e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isto lhes será por estatuto perpétuo, e o que espargir a água da separação, lavará as suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo o que o imundo tocar também será imundo, e a alma que tocar será imunda até a tarde. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Gades, e Miriam morreu ali e foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivesse expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizesse subir do Egito? Para nos trazer a este mau lugar. Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. O povo parece que tinha esquecido, né? Que a culpa de tudo isso era das suas murmurações. Eles haviam sido levados diante da terra prometida, mas pelas suas murmurações não entraram nela e agora passariam 40 anos vagando pelo deserto. Parece que não aprendem a lição. Como infelizmente tem muita gente que também não aprende a lição. Vive quebrando a cara, mas não aprende. Vamos continuar aqui a leitura. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiro ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, e nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhes disse: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas sem fazer alguma outra coisa.
deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim, recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao Monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebelde foste a minha palavra nas águas de Meribá. Toma a Arão e Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Or. E despe a Arão as suas vestes, e veste-as a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão as suas vestes e as vestiu a Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Amém, amados? Cerramos então mais um dia de leitura e veja como a desobediência, no caso aqui nem tanto a desobediência, mas a incredulidade pode arruinar com os sonhos de uma pessoa. Será que Moisés não sonhava, não desejava entrar na terra prometida? E Arão também? Mas Arão foi recolhido por Deus e Moisés também não entrará. E por quê? Porque não creram. Muitas vezes falamos, né? E a própria Bíblia, a própria palavra de Deus fala lá do fato, nós vamos ler isso, onde Deus manda Moisés falar com a pedra e ele bate. Além desse texto que nós já lemos, existe um outro texto também. E Moisés, então, ao invés de falar com a pedra, Moisés bate na pedra. E normalmente as pessoas dizem, Moisés não entrou porque se irou e bateu da pedra. A questão não foi ele ter batido, a questão foi a incredulidade. Você lembra as palavras que ele falou diante da congregação de Israel? Ele disse assim, da onde nós tiraríamos água para vocês? Daríamos a vocês de beber destas pedras? Ou seja, como se não fosse possível. Como que ele estivesse dizendo, eu vou por acaso tirar a água da pedra para dar para vocês? E era exatamente isso que Deus tinha mandado que eles viessem a fazer. Pela incredulidade, então, ficaram de fora. Então, creia nas promessas do Senhor. Muitos servos de Deus têm deixado de viver bênçãos maravilhosas de Deus por causa da incredulidade. Como diz a própria palavra de Deus, seja crente e não incrédulo. Amém, meu querido e minha querida? Se você ainda não compartilhou, compartilhe este vídeo. Deixe aí, seu joinha. Não esqueça de deixar o seu joinha. Nos ajuda aqui a crescer na plataforma. E também não esqueça aí de dar aquela força na vaquinha do computador para edição de vídeo. Você tem sido abençoado, abençoada com as ministrações, com os vídeos. Aí abaixo na descrição deste vídeo tem um link da vaquinha, entre no link e faça ali uma oferta para me ajudar a comprar o computador para edição, amém? Forte abraço, a paz do Senhor e viva Jesus! Não esqueça, até amanhã!